vocês o diário do bebê. Bom, como eu vou falar aqui no vídeo pra vocês, é muito difícil fazer qualquer coisa com o Bernardo pequenininho, porque ele tá muito apegado a mim, muito acostumado comigo. Eu tentei várias e várias vezes deixar ele dormindo ali e vim gravar o vídeo, só que ele acorda todas as vezes. E então eu peguei ele aqui pra poder gravar com ele no colo mesmo. Então não vou falar muito alto, por causa que eu tô com ele no colo e ele tá com bastante soninho. Gente, pra falar a verdade, já são meia-noite e até agora ele não dormiu. E ele costuma dormir bem mais cedo, assim, a noite toda, mas comigo perto. Vai ser uma coisa que eu vou falar também. Mas eu vou começar, depois eu chego nessa parte. Bom, hoje o Bernardo já está com 1 mês e 20 dias, mas porque eu custei, né, ter tempo pra poder vir aqui gravar o vídeo pra vocês. Antes de começar a falar dele, gente, é assim que tá meu cabelo natural, porque no outro vídeo algumas pessoas me perguntaram, né, porque eu tava com o cabelo escovado, me perguntaram como tava o meu cabelo, pediram pra mim vir cá com o cabelo natural. Ele tá assim, já tá enorme, já tá bem grandão. Na primeira semana dele, a gente teve que ficar no hospital. Eu tive ele no sábado, às meia-noite e 44, do dia 7 de maio. No domingo de manhã, porque eles dão a alta com 24 horas, quando é parto normal. Ele já teve, né, a alta dele no domingo de manhã e já tomou as vacininhas, né, pra poder sair do hospital. Então ele tomou a BCG e tomou a hepatite. A BCG no bracinho e a hepatite na perninha. Bom, foi no domingo de manhã isso, e como eu teria que continuar lá, a gente teve que ficar, mas ele já tinha alta dele. Quando foi no domingo de tarde assim, lá para 6, 7 horas da noite, ele fica espremendo assim, gente, cólica. Então, quando deu umas 6, 7, 8 horas da noite, ele começou a ficar bem quentinho, e eu tava achando estranho, né? Aí eu pedi a moça que tava do lado lá comigo pra colocar a mão, que ela também tinha acabado de ter neném, né? Pedi ela pra colocar a mão nele pra ver. Falei assim, nossa, temperatura normal. Mas mesmo assim, né, gente, mãe de primeira viagem, eu fiquei desesperada, fui lá fora, chamei a enfermeira e falei com ela que ele tava meio quentinho. Então ela veio e mediu a temperatura. Quando ela mediu a temperatura, ele tava com 37 graus. Pro bebê, né, já é ruim. Então a cada 1 hora ela veio e deu uma olhadinha. Acho que umas 2 horas depois, ele já estava com 38, então ele deu uma febre de 38 graus no segundo dia de vida dele. Acredito eu que foi por causa das vacinas, acredito não, né? Foi por causa das vacinas. Ele teve a reaçãozinha aí da febre nas vacinas, mas ele não ficou chatinho, sabe? Ele ficou normal nesse primeiro dia dele. Então, quando foi no outro dia de manhã, lá no hospital ainda, a pediatra que veio de manhã examinar, viu que ele estava de alta e viu que ele tinha ficado com febre. Então ela falou assim, olha, já que você tá aqui mesmo, vou cancelar a alta dele pra gente ficar observando mais, né, pra ver se ele vai dar mais alguma coisa. E nisso, mais tarde, ela veio e percebeu que ele tava meio amarelinho. Então ela pediu um exame de sangue dele, né, lá no hospital mesmo, aí já fizeram um exame de sangue e viram que ele tava com tirícia, né, que a hemoglobina dele tava bem alta, tava acho que com 19, né, e o certo é estar com 12, por aí. Então, já colocaram ele no banho de luz, né, na fototerapia, né, que chama. Então, o Bernardo ele ficou uns 3 dias, assim, na fototerapia. Acho que um dia, eu recebi minha alta, né, que eu tava lá no hospital, que eu não tinha recebido a alta. Eu recebi minha alta e ele ainda estava na fototerapia. Eu recebi minha alta, acho que na quinta-feira ou quarta-feira. E ele ficou de segunda até quinta-feira na fototerapia. E na sexta-feira nós recebemos a alta e viemos pra casa. Então, tipo, nesses primeiros dias dele, ele deu a febre de 38 e deu a tirícia, né, que fala. Muita gente conhece como amarelão. Nisso, a gente veio pra casa. No dia que a gente veio pra casa, ele tava completando 7 dias, que ele nasceu no sábado. A gente começa a contar do dia, né, que nasce. Então, na sexta-feira, quando a gente veio pra casa, ele tava com 7 dias e eu fui trocar ele e o umbiguinho dele caiu. Bom, o banho do Bernardo, a gente, lá no hospital, o primeiro banho quem deu foi minha mãe, porque quando eu tive ele de madrugada, ele tomou banho só de manhã e eu também. Nisso, quando eu fui tomar banho, minha mãe já ficou dando o banhozinho nele. Então eu fui pro banho e minha mãe ficou dando banho. O primeiro banho foi ela. O segundo banho eu tava meio insegura, né? Por mais que eu já tinha cuidado de outras crianças antes, eu estava meio insegura. Eu pedi para que a enfermeira desse o banho e fiquei observando como ela estava dando o banho. No terceiro banho, se eu não me engano, quem deu foi o Alisson, né? O papai do bebê, do Bernardo. Foi ele que deu o banhozinho. E a partir do quarto banho, todos os banhos até agora foi eu que dei
o banho nele. Então, lá no hospital eu dei, né, o restante dos banhos, e quando a gente chegou em casa eu também dei os banhos nele. O Alisson sempre me ajudou nos banhos no primeiro mês de vida dele. Todos os banhos o Alisson está sempre por perto, sempre quando eu preciso de algum apoio, né, no primeiro mês. No segundo mês aí eu já dei o banho sozinho, mas vou contar no diário do bebê do segundo mês. Então, eu dei todos os banhinhos. Bom, a adaptação do Bernardo em casa. Lá no hospital, o Bernardo dormia no bercinho dele, né, do ladinho da minha cama. Ele dormia a noite toda. A enfermeira vinha e falava, você tem que acordar ele para poder dar mamar de 3 em 3 horas. Mas muita gente já tinha falado que quando o bebê dorme, ele ele não sente fome. Se ele sentir fome, ele vai acordar, vai dar um chorinho e tudo mais. E como o Bernardo mamava bem, sempre mamou bem, desde a hora quando ele pegou no meu peito a primeira vez, ele sempre mamou muito bem, então eu não acordava ele não. Deixava ele dormir, na hora que ele acordava, eu vinha e dava mamar pra ele. Então, nessa parte, assim, de adaptação pra mamar, ele sempre pegou muito bem no peito, sempre mamou muito bem. Ele mama muito, por sinal. Aí, adaptação, né? É porque eu anotei aqui, gente, pra eu poder não esquecer. Quando chegou em casa, eu tentei nas 2 primeiras noites, quando a gente chegou, deixar ele dormindo no bercinho dele. Só que o Bernardo, ele desde a primeira semana, desde lá do hospital, ele já começou a sentir cólicas. Não, a enfermeira falou comigo que não era cólica, que não era, mas teve uma noite que ele teve uma crise de choro no hospital mesmo, nos 5 primeiros dias. Uma crise de choro muito grande, e eu constatei que era cólica porque ele estava soltando muito gás, e toda hora quando ele soltava um pedinho ele chorava, encolhia as perninhas. Então eu sabia que era cólica, sabe? Então, desde a primeira semana ele já teve cólica. Só que pra dormir de noite era tranquilo, ele tinha cólica, mas era de manhã, ou então ao entardecer, assim. E quando chegou em casa, ele começou a ter as cólicas dele de madrugada. Então ele começava a chorar muito, chorar muito. Nas 2 primeiras noites, tudo ok, ele dormiu bem. Só que nas outras noites ele começou a chorar muito, chorar muito. Então eu comecei a deixar ele deitado junto comigo, porque eu estava muito cansada e o jeito mais fácil que ele dormia era ali, pertinho de mim, sabe? Eu ninava ele até ele dormir, até a dorzinha passar. Deitava ele bem pertinho de mim na cama e ele dormia. Então foi a forma que eu consegui, sabe? E como ele ficou tendo cólica por um bom tempo no primeiro mês, acho que até a terceira semana ele teve cólicas todos os dias. E ele chorava muito mesmo. E, nossa, eu tava muito cansada, muito exausta, porque quem me conhece sabe que eu durmo muito, dormia muito, sempre dormi muito. E quando ele veio, quando ele chegou, eu comecei a dormir tipo 2 horas, no máximo seguidas, sabe? Então, foi bem difícil assim pra mim nessa parte, na minha adaptação. Mas aí ele começou a dormir comigo. E quando eu tentei levar pro berço de novo, quando as cólicazinhas dele passou, ele já não consegue mais dormir no bercinho, ele dorme só agarradinho comigo. Eu tenho que tentar, né, depois eu tenho que tentar ver como é que eu vou fazer pra passar ele pro bercinho, mas até hoje, com 1 mês e 20 dias, ele dorme ainda comigo. Ele não dorme no bercinho nem durante o dia. Durante o dia eu tento colocar lá, mas durante o dia ele só quer saber de mim. Ele só dorme em algum lugar se eu estiver perto. Se eu deitar ali com ele, ele dorme. Se eu não deitar com ele, se eu deixar ele lá sozinho, ele dorme assim, no máximo meia hora, no máximo. E se eu deitar junto com ele, ele chega a dormir até 3 horas seguidas, sabe? Bom, quando passou as cólicazinhas, ele começou a dormir melhorzinho. Mas todos os dias, às 4 horas da manhã, ele acorda, mesmo que não esteja sentindo cólica, ele acordava e ficava lá, né, acordado. Acho que porque ele acostumou nesse horário ter as cólicazinhas, então ele sempre acordava nesse horário. Bom, a minha adaptação foi isso, né, eu consegui dar o peito pra ele, tudo tranquilo. Acho que eu vou fazer um vídeo de amamentação pra contar, porque é bem, tipo, eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, mas eu dou exclusivamente o peito pra ele. Bom, o desenvolvimento do Bernardo tá muito bom, com 30 e poucos dias, se eu não me engano, com 32 dias, né, com 1 mês, a gente foi na consultinha dele, e o Bernardo, ele nasceu com 3,430 kg, saiu do hospital com 3,370 kg, e no primeiro mês dele ele engordou quase 2 quilos, então ele tá com 5,250 kg na última vez que a gente pesou. Calma, dá um momento aqui, bebê.
ele tá com 5,250 kg e ele mama só no peito, então ele cresceu bastante, ele se desenvolveu bastante na questão do peso. Ele nasceu com 49 centímetros e na primeira consultinha dele ele já tava com 55, então ele cresceu 6 centímetros, né? E de 3,370 kg, que foi com que ele saiu do hospital, ele tá com 5,250 kg. Bom, as fraldas e roupas, desde o hospital mesmo, desde quando ele chegou em casa, ele já começou a usar P, as fraldinhas P. Ele usou fralda RN só lá no hospital mesmo. Ele conseguiu em uma semana, gente, ele sempre foi bem cagãozinho. Então ele caga muito, faz bastante xixi, caga umas 3 vezes no dia, tem vezes que até mais. Eu sempre tenho que trocar ele durante a noite, porque ele caga muito. Então ele usou as 38 fraldas que vem naquele pacote Hugs Turma da Mônica RN. Então ele usou todas essas fraldas, né, na primeira semaninha de vida. E quando chegou em casa, como ele ganhou, eu pedi só um pacote no chá de bebê, aí eu comecei já a usar as P's nele e já tava super certo, porque ele era bem gordinho, né, ele sempre foi bem gordinho, já nasceu bem grandão e bem gordinho. Então ele já usa, né, fralda P e roupa P, já tô querendo passar pra M. Bom, mas isso eu vou falar no segundo vídeo. Deixa eu ver. Bom, para as cólicas dele, eu sempre ouvi muita gente falar do Funchicore, que é um remedinho mais natural, né, possível que tem. Minha cunhada teve bebê há 6 meses atrás, a minha sobrinhazinha tem 6 meses, então ela me indicou, né, e falou comigo pra mim poder dar o Funchicore pro neném. Então eu fui lá e comprei, e eu não vi muito alívio, né, eu acho que passava só por alguns segundos, sei lá, na hora que ele dava uma chupadinha assim, ele ficava uns 10 minutinhos e já começava a sentir dorzinha de novo, então eu não achei que melhorou. Lá no hospital eu tomava o simeticona, porque eu dei muito gases no pós-parto, eu dei muito gases. Então me deram um simeticona do hospital, mesmo. E nisso, com esse remedinho eu trouxe pra casa, e quando eu cheguei em casa já não tinha gases. Então eu peguei ele era pediátrico também, eu dei pra ele 3 gotinhas, né? Porque ele saiu do hospital com 3 quilos, eu não sabia quantos quilos que ele tava, então eu dava 3 gotinhas. E, gente, resolvia bastante, bastante mesmo, ajudava muito ele soltava todos os gasezinhos dele assim que eu dava, e já parava de chorar, assim, então ajudou bastante. Só que o vidrinho acabou e eu comprei um outro simeticona normal na farmácia, que tem até gostinho de morango, sei lá. E não deu certo com ele, porque ele sentia muita... Ele parece que ele ficava sentindo mais dor ainda, sabe? Quando eu dou ele. Eu ainda tenho ele aqui, de vez em quando tá muito forte, eu tento dar pra ver se ele vai se adaptar agora que ele tá mais velho. Mas, realmente, eu não vou dar mais porque não tá dando certo. Bom, nessa consultinha, eu fiz o plano de saúde pra ele agora. E a primeira consulta foi no posto de saúde com a médica, ela não é pediatra. Então ela não me explicou muitas coisas, sabe? Não consegui tirar bastante dúvida com ela, porque ela não é pediatra. Ela só fez as medidas dele mesmo, olhou como ele estava e tudo mais. O umbiguinho dele, como eu disse, caiu com 7 dias. Eu terminei, O umbiguinho dele caiu com 7 dias. E na consultinha, né, a doutora falou que ele tá com a hérnia umbilical, o umbiguinho dele tá bem pra fora. Mas ela falou que tem até 2 anos pra poder voltar, mas mesmo assim, no segundo mês dele, mês que vem, eu vou no pediatra, no plano de saúde, e vou tirar mais dúvidas com ele, porque ele é pediatra, né, ele vai poder me falar se eu posso fazer alguma coisa, o que eu posso fazer, se é normal o umbiguinho dele, que tá bem pra forinha mesmo. Ela também me falou, né, na consultinha, que era pra poder descer na hora do banho com um sabãozinho, a pelinha, né, do piruzinho dele, porque... Pra não dar, eu esqueci o nome, gente, do negócio agora. Pra não dar no piruzinho dele. Aí eu tô tentando descer, mas eu morro de medo. Então eu só passo o sabãozinho, desço bem devagarzinho, pra poder não machucar ele, né. Bom, o Bernardo, ele assou com todos os lenços umedecidos que eu usei, menos o da Johnson's, pra recém-nascido, que foi até o que eu levei pro hospital. Não, na verdade o Pampers, eu levei o Pampers pro hospital e ele já ficou meio vermelhinho lá. E eu uso o da Johnson's para recém-nascido e todos aqueles da linha da Johnson's. Eu já queria mostrar pra vocês, mas como eu tô com ele no colo, né, não vai ter como eu mostrar pra vocês. Mas em um outro vídeo eu mostro os produtinhos do primeiro mês. Quando eu for mostrar os produtinhos, se tiver uma oportunidade, até no segundo vídeo do diário, eu mostro pra vocês.
Mas enfim, ele assa com todos os lenços, da Huggies, da Pampers, todos. O único que dá certo com ele é esse da Johnson's, Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui pra falar. Bom, eu acho que é isso mesmo do primeiro mesinho dele. Não tem muita mais coisa pra falar, porque o primeiro mês dele passou tão rápido, mas eu acho que eu consegui nesse vídeo falar tudo assim que aconteceu no primeirinho mês dele, na adaptação, na minha adaptação, no desenvolvimento dele, as fraldas, pomadas, né, por ele ter dado uma assadorinhazinha. A primeira pomada que eu comprei foi uma Baby Med, por indicação da minha cunhada, mas eu não gostei dela. Quando ele começou a assar, eu comprei aquela própria assadura, que é a Anistatina, de uso pediátrico. E ela melhorou a assadura dele, assim, tipo, ele começou a assar, ele ficou vermelhinho, ele não assou. Então, ela melhorou, tipo, num dia, eu passei num dia, no outro dia já não, tipo assim, eu passei nas trocas desse dia, no outro dia já não tava vermelhinho mais. E aí agora eu compro, como eu intercalo essa, que é própria pra assadura, quando a bunguinha dele começa a ficar vermelhinha, porque ele faz muito cocô, gente, ele faz cocô 3 vezes no dia, ou mais, e xixi, muito xixi também. Então, mesmo eu trocando muito, ele continua, ele fica vermelhinho, sabe? Eu tenho que dar 2 banhos, mas como tá muito frio, é bem difícil dar 2 banhos nele. Eu intercalo com a Hipogloss, que eu gosto muito, porque ela fica no bumbum, então protege bem até na próxima troca de fralda dele. Então eu gosto muito dela, então eu intercalo. Quando ele tá ficando bem vermelhinho, eu passo a Anistatina, que é própria pra sarar a assadura. E pra prevenção, eu uso a Hipogloss, que eu gosto muito, que ela previne bastante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Eu acho que não tem mais nada pra falar não, gente. Se tiver, depois eu lembro, assim, em um outro vídeo, falo pra vocês, mas eu acho que no primeiro mês dele foi só isso mesmo que aconteceu. Deixa eu ver. No primeiro mês dele também a gente fez um ensaio, né, newborn, com 18 dias. Vou deixar algumas fotinhas pra vocês na hora da edição desse vídeo. E foi bem legal, assim, as fotinhas. Ele não quis tirar muitas fotos, porque ele já tava tendo bastante cólica, né, então ele acordava, então não deixava a gente vestir outras roupinhas nele. Aí ele já tava ficando bem cansadinho, que a gente já tava umas 6 horas tentando. Aí a gente decidiu parar e deixar só as que tinha tirado mesmo. Foram 24 fotos, 24 fotos no total. Então é isso, gente. Foi esse, né, o primeiro mesinho do meu bebê, do Bernardo. Tô muito feliz, assim, de ter o meu bebê aqui comigo. A adaptação tá sendo bem fofa, que eu falei pra vocês, é bem difícil vir aqui poder gravar vídeo. Se antes eu já demorava a fazer vídeo, agora eu acho que vai ser mais difícil, mas eu vou tentar ao máximo vir aqui. Muita gente me pediu aí pra gravar rotina, né, nossa, vou tentar amanhã gravar essa rotina, né, nossa, durante o dia. Não tem nada demais, mas eu vou tentar mostrar como que a gente fica assim, o que eu faço durante o dia com o Bernardo. Acho que cada dia é de um jeito, mas eu vou tentar gravar o de amanhã pra vocês. Então é isso, meus amores, esse vídeo deve ter ficado longo demais e pra mim editar vai ser difícil, vou tentar deixar ele dormir, tentar editar hoje ainda. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui, e é isso, gente. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!